adoração ao Senhor. Glória a Deus. O culto foi tão bom ontem que eu esqueci minha Bíblia no carro do pastor. Pedi Miss Kate vai orar para nós começar aqui. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por esse dia, esse tempo juntos. Hallelujah, Deus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the opportunity to be together. Thank you, Lord, for the opportunity to be together. Meet us, Holy Spirit. We offer to you our bodies, nossos corpos, nossas mentes, nossas famílias, nossas coisas. Na mentes. Obrigada, Deus, porque você está aqui com nós. Espírito Santo, bem-vindo, bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Me veio na mente uma canção um pouco antiga, mas não tão antiga, que dá para cantar também na língua de Kate. Eu quero ensinar uma canção lá de Moçambique, mas antes disso eu queria que você cantasse assim, ó. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together worthy, all together wonderful to Pai, bendizemos o seu nome pelo privilégio que temos de estar na sua presença, Deus. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui nessa manhã enquanto nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Para vocês uma canção que nós escrevemos lá em Moçambique. É muito simples. A Petronilha vai colocar a letra aqui, vai ficar bem simples, é bem simples. Eu falo: Senhor, tu és meu rei, Senhor.
Senhor, tu és meu rei. Senhor, tu és meu rei. Ninguém toma o seu lugar. Aí a outra parte vem. Eu falo assim: tu és o meu refúgio, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Tu és meu escudo, tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Aí diga: ninguém toma seu lugar. Toma o seu lugar, ninguém toma o seu lugar, ninguém toma o seu lugar. Vamos falar junto: ninguém toma, vamos lá. Ninguém toma o seu lugar, Ninguém toma o seu lugar. Ninguém toma o seu lugar. Ninguém toma o seu lugar. vamos lá. Senhor, tu és meu rei, todo mundo, bem forte, vamos lá. Senhor, tu és meu rei. Senhor, tu és meu rei. E eu nada temerei. Senhor, tu és meu rei de novo. Senhor, tu és meu rei. Senhor, tu és meu rei. Ninguém toma seu lugar. Tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Tu és meu escudo, tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Ninguém toma o seu lugar. Ninguém toma o seu lugar. Ninguém vai tomar. Ninguém toma o seu lugar. Ninguém toma o seu lugar. Mais uma vez, ninguém toma. Ninguém toma o seu lugar. 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 Tu és meu escudo, Tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Tu és o meu escudo, A minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Fale com ele, glorifique o nome dele, exalta o nome dele. Ninguém toma o seu lugar. 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 Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. So, good morning. Já vi que aqui todo mundo já aprendeu inglês de ontem para hoje. Desculpa. Estamos numa igreja poliglota. Inglês, francês, chinês. Yeah. Good morning again. Bom dia de novo. Thank you so much for the birthday celebration. Muito obrigado pela celebração do aniversário. It surprised me. Vocês conseguiram me surpreender. I want to, first of all, before I begin on what I prepared, Antes de tudo que eu preparei, I want to. Why am I going to cry? tá com dificuldade de falar, vai chorar, mas eu quero. I want to say. Esse é to approach the microphone to the back because É melhor. a little bit like this. Hello? 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 É melhor? Desculpa? Du, tá melhor assim? Mas eu falo em inglês? Yeah, yeah. Você? Okay. I want to say that Quero dizer que Manuel Mario and Joyce Manuel Mar e Joyce are such a blessing to us. Não é? são uma bênção para nós, não são? That song Esta canção Manuel Mario wrote, que Manuel Mar escreveu, and he writes every day. e ele escreve todos os dias. And they are such jewels. Eles são uma joia. So I just want to say, Joia é joia. yeah, joia. Só I don't know. I dizer- just want to recognize Eu that. só quero reconhecer isso. É uma grande benção É uma grande, it's a great blessing. to be together. Estar juntos. So, já acabou. Okay. Amém. Enough of that. Já é suficiente disso. Cororó. I want to just briefly talk again about faith. Quero brevemente falar de novo sobre fé. We talked yesterday about people of faith. Ontem falamos sobre pessoas, homens de fé. We talked about Abraham and Moses. Falamos sobre Abraão e Moisés. And there are many others in the Bible and in our E lives. também tem muitos outros na Bíblia, nas nossas vidas. And I want to go to Hebrews chapter 12, E eu quero ir para Hebreus, capítulo 12. just the first and second verse, Só o primeiro e o segundo versículo. and talk about Jesus and faith. E falar sobre Jesus e sobre a fé. So if you want to read, is it to 2? Yes, 1 and 2. See, so. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que nos está proposta diante de nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra e está sentado à destra do trono de Deus. Amen. Obrigada. Thank you. Ha. It's giving us some direction here Aqui nós somos dar alguma direção, because we see the people of faith, porque nós vemos os homens da fé, because we experience faith. porque nós experimentamos a fé. Vamos continuar. So let's continue. Let's keep going. Let's keep going. Vamos continuar. It says that we want to lay aside, we want to get rid of, Diz que nós queremos nos abrir mão, even surrender até mesmo nos render, all of the things that are heavy on us, até mesmo largar tudo aquilo que é pesado em nós, the sins that we indulge in, o pecado Pecados. que nós abraçamos, the burdens of our life, os pesos da nossa vida, our family, nossa família, our work. nosso trabalho. Surrender it Renda tudo isso
Depois de tudo isso. And let us run with E endurance. vamos correr com perseverança. Let us run with endurance. Vamos correr com perseverança. When you run to endure, Quando você corre para você perseverar, you don't run fast, fast, fast. você não corre rápido, rápido, rápido. You run Você slow corre lentamente. and you breathe Você respira. and you look Você olha. and you breathe some more. Você respira mais. And so let us run, let us live our faith like that. Então vamos viver a nossa fé dessa maneira. I said last Eu night disse ontem à noite. that faith is not a feeling in a Eu church. disse que fé não é sentimento dentro da igreja. It's not only an Não emotion, é apenas uma emoção. but it is the life we live. Mas é a vida que nós We vivemos. walk the Nós faith. andamos Não com é? fé. Pela fé. Okay. Hallelujah. Aleluia. Oh, Chuva gostosa. I need the scripture. Okay. Yes. And then finally, my final point, Então, meu último ponto. the best part about it A melhor parte disso tudo is that é que Jesus Jesus is the founder of our faith. é o fundamento Jesus, da nossa fé. y'all. Jesus. Jesus, the God, Jesus, Deus. Deus in bodily form. Deus em corpo humano. God came down, Deus y'all. veio à terra. He came and he lived, Ele veio, ele and he viveu, was hungry, ele sentiu fome, and he was tired, cansou-se, and he had joy, teve and he alegria, experienced sorrow, experimentou sofrimento, dor. and he wrestled with Ele God. lutou até mesmo com Deus. Have you ever wrestled with God? Eu acho que você You já, have- you já have an lutou i- com Deus, né? You have an idea Sabe, você tem uma ideia or a hope, ou uma esperança. and you say, God, but why not? Você fala, Deus, mas por que não? You say, God, but why? Mas Deus, por que eu? Jesus knows. Jesus sabe He disso. knows that Ele feeling. conhece esse sentimento. He knows that Ele experience. conhece essa experiência. So let's look to Então Jesus. vamos olhar para Jesus. He is the founder of our Ele faith. é o autor da nossa What's the fé. other word? He is the perfecter of Ele our é faith. o aperfeiçoador da nossa fé. He's already done it Ele já viveu o que nós vivemos, algumas coisas vivemos. because God came down Porque Deus veio para a terra, in his body num corpo como and he esse, walked around andou, and he ate and he comeu, drank bebeu, and he enjoyed people e ele se and he divertiu com as suffered pessoas, sofreu, and then he died, e right? depois ele morreu. You não know foi? the story. Conhece a história, não precisa You know contar. our history. Não, vocês conhecem a nossa história. He decided E ele decidiu to get on the cross for ir us. para a cruz por nós. And he decided to die, Ele decidiu morrer, not just to get não beaten, apenas se esconder, not just to get punished, não ser punido, but to die mas morrer. because we couldn't do it. Mas porque nós não podíamos fazer isso. But he did it for Mas us. ele fez isso He is por the nós. perfecter Ele é of o our faith. aperfeiçoador da nossa fé. He is what we stand É on. sobre ele que nós nos Hallelujah. posicionamos. Hallelujah, Deus. Hallelujah, Aleluia, Jesus. Jesus. We thank you, Jesus. Nós te agradecemos. So I just encourage you Então eu quero encorajar vocês, when things are hard quando as coisas estiverem difíceis, to look to Jesus. a olharem para Jesus. Read the Gospels Leiam o Evangelho. and then read the Gospels again E leiam de novo o Evangelho. because the Word is alive. Porque a palavra está viva. When you read yesterday, Quando você lê ontem, tomorrow you read, it will be different você lê no dia seguinte, vai ser diferente. because it's alive. Porque ela está viva. God has truths for us that we haven't read yet. Deus tem verdades para nós que nós nunca lemos. But maybe you've read that passage 12 Talvez times. você já leu 3, 4 vezes, mas So tem verdades lá. get to know the life of Então, Jesus, conheça a vida de Jesus, the heart of o Jesus, coração de Jesus. and walk in faith. E ande, caminhe com fé, em fé. Okay. Aham. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa jornada de fé envolve conviver com filhos que às vezes são uma bênção e às vezes não são uma bênção. Amém? É isso, irmãos? Tem filhos que às vezes são uma bênção, às vezes não são uma bênção. Na nossa ótica, na nossa maneira de enxergar as coisas. Porque nós, como ela falou, passamos por momentos difíceis. Mas a Bíblia fala no livro de Salmo, preste atenção no que a Bíblia fala: os filhos são herança do
Senhor. Vamos lá repetir junto? Os filhos são herança do... O que isso significa então, pastor? Significa que eles não são teus. Entendeu o que eu falei? Significa que os filhos você recebeu de alguém que é dono deles. Quem é pai aqui? Levanta a mão, só por favor, só para eu ver. Isso, continue com a mão, pai e mãe, com a mão levantada. Eu preciso falar um negócio para você. Os filhos que você tem, Deus te emprestou para você cuidar. Entendeu o que eu falei? Lembre-se sempre disso. Eu tenho alguém que pertence a Deus e Deus me convidou, me deu o privilégio de cuidar dele. Eu quero que você se coloque um pouquinho no lugar de Maria e José. Deus chamou os dois e falou assim: meu filho vai nascer na terra, vocês vão cuidar dele. É o mesmo trabalho que Deus fez com você, pai. Ele olhou para... Vou falar o nome que me lembrar agora. Sempre vai surgir Lucas, que é mais fácil, está aqui na minha frente. Deus olhou para o mundo. Olha o que Deus fez. Olhou para o mundo e pensou: tem situações no mundo que precisam ser resolvidas, mas o ser humano que vai resolver essas situações não nasceu ainda. Aí ele criou Lucas para resolver cada uma dessas situações que tem no mundo. Aí ele pensou: vou colocar ele aonde? Olha, quem tem características que pode me ajudar a cuidar do Lucas? É o Juarez e a Flávia. Aí ele fez os dois, nasceram Lucas. Então, o Juarez e a Flávia, estou falando Juarez, ser uns prefixos, ser um pastor, eles agora têm uma responsabilidade, são parceiros de Deus para fazer o Lucas resolver todos os defeitos que só ele pode resolver nesse mundo. Conseguiu perceber o que eu falei? É o que Deus fez, mesma coisa que aconteceu com o Joe. Tem problemas que só o Joe pode resolver, mas ele precisava nascer deles para poder resolver isso. Já vi gente falando assim: por que eu não nasci americano? Se você nascesse americano, o mundo ia ter defeitos que nunca seriam resolvidos, porque você precisava ser brasileiro e precisava ser da família que você é e ter os problemas que você viveu para ser o indivíduo que você vai ser até o tempo que Deus vai te usar. Ficou claro? Então nunca, pai, nunca despreze a sua tarefa. Talvez seja um dos maiores privilégios que Deus te deu: cuidar do que pertence a Ele. Então, quando você criar filhos, não crie eles para você, crie eles para o Senhor. Não crie para você: meus filhos, vai ser engenheiro. Pense assim: meu filho vai ser servo do Senhor. E se Deus quiser que ele sirva como engenheiro, ele vai servir o Senhor como engenheiro. Meu filho vai ser servo do Senhor. Se Deus quiser que ele sirva como psicólogo, ele vai servir como psicólogo. Nunca separe a profissão dele do ministério dele. Não existe separação. Nós não temos médicos e missionários. Não, nós temos missionários que servem como médicos também. Nós temos pastores que são médicos, que são engenheiros químicos, que têm uma cabeça que não consigo entender muito bem. Nós temos esse tipo de gente também dentro da igreja. Uhul! A vingança, diz como é que é aquele ditado brasileiro: a vingança nunca é plena. Posso conseguir me vingar. Você consegue perceber? Você foi dado um privilégio. Você foi dado um privilégio. Agora eu quero te pedir um exercício bem simples. Se você estiver longe do seu filho, quero que você vá perto do seu filho e sua filha. Dê um abraço neles. Um abraço mesmo. E faz uma oração curta, de 30 segundos. Fala: Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de ser pai dele, de ser filho dele. Vai lá onde ele está. Eu vou fazer isso também. Não sei se Maria Júlia está aqui. Maria Júlia, vem. Vem. Eu quero que você abrace. Vem, abrace e agradeça a Deus pelo privilégio. Olha que lindo. Amém. Ore pelo seu filho. Aproveite esse momento para orar. Abençoe ele. Só uns 30 segundinhos. Abençoe a vida dele. Porque eles são herança do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Então vamos lá aqui.
Você pode não lembrar de nada que eu falei hoje essa manhã, mas lembre-se desse início que eu falei para você. Seus filhos, você foi chamado para ser parceiro de Deus no cuidado do indivíduo que vai resolver problemas. Às vezes, a resposta para o câncer definitiva pode estar dentro da sua casa, mas você precisa cuidar desse indivíduo para ele um dia ter essa resposta para o câncer. Às vezes, o próximo Pelé está dentro da sua casa, não é? Nunca se sabe, o próximo Pelé está dentro da sua casa. O cara que vai trazer de volta a alegria do Brasil e ainda vai trazer o evangelho junto dessa alegria, vai no esporte ser um missionário que vai ganhar famosos, que vai trazê-los a Cristo. Às vezes, o próximo Albert Einstein está dentro da sua casa. Você tem que cuidar, polir. Seu trabalho é polir. Então, eu quero falar um pouquinho hoje, essa manhã, quero ajudar pais e filhos a se entenderem um pouquinho mais e a trabalharem juntos. Então, a primeira oração que todo pai deve fazer é o seguinte: Deus me deu o coração do meu filho. Você tem que fazer essa oração. Pai, me deu o coração da minha filha. Então, o meu conselho é o seguinte: olha meu conselho como é absurdo. Aprenda a namorar seu filho. Aprenda a fazer o quê? Não foi assim que você ganhou o coração da sua esposa ou do seu esposo, não é namorando ele? Saiu para tomar café, andou de mão dada, deu um beijo, falou: eu te amo, minha linda. Inventou versos e poesias, comparou ela a uma maçã, igual Salomão fazia, comparando com pombas. Sei lá como você fez. Eu sei que cada um de nós aqui investiu pesado no namoro. Depois a gente esquece, porque a gente casa, né? Algumas coisas esquece, vai embora. Conforme, como dizia pastor Cláudio Duarte, no namoro são animais menores, né? Quando casa, eles crescem. No namoro é minha pombinha, meu anjinho. Não, anjo não é animal, não. Minha pombinha, minha o quê? Gatinha. Quando já casa, fala assim: seu porco, sua vaca. Os animais crescem, né? Gente, não é assim que descer, não. É assim, não. Não é assim, não. Você... Olha só, Petroninha, coloca para mim aí, Colossenses 3:21. Olha só, para pais, acho que os filhos vão celebrar esse versículo aqui, ó. Colossenses 3:21. Vamos lá ver se os filhos vão gostar desse versículo. É para pais. Vamos lá, pais, só pais, vamos lá. Aí, pai, filhos, gostaram do versículo? Não? Filhos, eu também sou filho. Algum filho que gostou desse versículo aí? Vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Pais que entendem a visão bíblica de criação de filhos vão lembrar-se sempre desse versículo. Pais não podem provocar a ira dos seus filhos. Os pais devem saber o que é que irrita seu filho e evitar isso. Isso significa que eu vou mimar meu filho? Não. Significa que eu vou criar o meu filho de uma maneira que eu vou conhecer o coração dele a ponto de evitar irritá-lo. O pai tem que conhecer o coração do seu filho, a mãe tem que conhecer o coração e saber que se eu fizer isso aqui, cosquinha, ele fica irritado. Mas aí eu vou lá. De novo, pai. Puxa, pai. Daqui a pouco estão brigando, pai e filho, sem nenhuma razão de brigar. Não provoquem a ira dos vossos. Isso não significa que eu vou falar: ó, Letícia, vai lá passear com os amigos, pode voltar às 2, não tem problema. Não, tem regra em casa também, né? Não é assim não. Não significa que o pai vai ser permissivo, significa que o pai vai ser um pai que conhece o coração do seu filho. Eu posso te fazer uma pergunta? Posso fazer? Pai, está aqui? Você conhece o coração do seu filho? Você sabe o que o seu filho ama, o que alegra seu filho e o que traz ânimo para seu filho? Você sabe? Ou quem sabe disso é sua vizinha ou amiga da escola?
Às vezes nós não sabemos nada dos nossos filhos. Então o que nós devemos fazer como pai, ao invés de provocar ira? Nós devemos fornecer para os nossos filhos instrução e treinamento. Oferecer o quê, irmãos? Pode colocar, Petronia, Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Nós temos que oferecer, ao invés de irritação, oferecemos instrução e ensinamento. Filho meu, ouve a instrução do teu e não deixe os ensinamentos da tua mãe. Filhos, estão aqui filhos? Levanta a mão, filhos. Ouça o teu pai. Sabe qual é o problema de filhos? É que esquecem que os pais já foram jovens também. Teu pai já foi adolescente, sabia disso? Faz tempo, mas foi. Faz tempo mesmo. Os filhos esquecem que os pais já viveram algumas situações que eles estão vivendo hoje. Então, quando o pai senta com o filho e fala, meu filho, esse caminho não dá certo. Filho, eu posso dar um conselho? Ouça. Teu pai está falando de experiência própria. Ele já trilhou esse caminho e sabe onde vai dar. Então, fala, pai, o que como eu faço? Então, deixa o seu pai te instruir, te ajudar. E às vezes nós falamos, não, meu pai é muito, já foi tempo que meu pai não sabe nada, está atrasado, é muito não sei o que, pai não sabe de nada, como é que chama? É velho que chama? Quando já é passado, ultrapassado? É o quê? Pai é antiquado, pai tu não sabe não, pai é tempo de, como é que chama? De dinossauro. Não, aí não, pai. Deixa eu conversar com pessoas da minha idade, que estão mais descolados. Seu pai pode não ser descolado, mas tem experiência. Já viveu as lutas que você está vivendo hoje. Então, ouça, pondere, filho. Estou falando com filhos, tem filho aqui? Pondere, quando o pai olhar para um rapaz que você está gostando e o pai falar assim, não, esse aí não é para eu servir. Escute, pai, por que você acha que ele não é para mim? O pai fala, é porque esse aí fica oferecendo docinho na pizzaria. Tudo quanto é garota que aparece por lá, minha filha. É bom não, procure um levita. Mesmo se ele sabe canção da igreja, não, preste atenção, minha filha, né? Se não, funciona. É bom usar situações do dia a dia, né? Versículo 9, fala. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares no teu pescoço. Sabe, a instrução do seu filho, do seu pai, aliás, um dia vão ser como uma memória preciosa dentro de você, que vão te dar força para vencer as barreiras. O que seu pai e sua mãe estão te ensinando hoje, um dia você vai precisar. A vida vai te pôr em situações que você vai precisar disso, e vão ser como um colar precioso dentro dos seus pescoços. Você vai usar e falar assim, olha, e eu lembro, meu pai dizia, meu pai falava. Não é bom isso? Sua filha com 30 anos falando assim, ó, meu pai falava. É pastor Joseph, daqui a 50 anos, não é? Se estiver vivo ainda. E o João falando assim. E o João falando assim, puxa, meu pai falava. Se bem que meu pai falava, agora eu sei. E ele lembrando do que o pai falava lá, tomando um cafezinho, olhando para as vacas, bom. E, puxa, aquela vaquinha ajudava meu pai a dizer amém. Era importante aquilo. E às vezes a lágrima começam a descer, porque às vezes ele lembra com tristeza, fala assim, e eu não obedeci, pai. Eu não entendi o que meu pai falava, hoje eu entendo. Não tem mãe que fala para filho assim, quando você tiver filho vai entender. Sabe o que estão dizendo? Então, filhos, diga glória a Deus. Vamos ouvir os nossos pais, não é não? Pais, instrua seu filho. E outra coisa que o pai nunca deve abrir mão é disciplinar seus filhos. Provérbios 13, 24. Pais nunca devem abrir mão da disciplina. Se precisar disciplinar ou corrigir, tem que fazer. A Bíblia fala, quem disciplina, ama. O que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Mas o que ama desde cedo, castiga. Olha só, os filhos gostaram desse versículo agora, hein? Puxa. Agora vamos pensar o seguinte. Quero que vocês pensem comigo. Os filhos de hoje não podem tomar uma varada porque a lei vai levar o pai para a prisão, não é verdade? Agora vamos comparar a tua geração, pastor Joseph, com a geração dos meninos de hoje. Qual que tem mais respeito?
Por quê? Aprendeu, de vez em quando, pá, ai, mamãe, aprendeu assim mesmo. Não é ruim não, a Bíblia fala que de vez em quando tem que chegar para o filho e falar, o que é isso? E dá umas palmadinhas, assim, não precisa espancar ninguém não, né? Não. Minha esposa tem uma marca que diz que foi espancada ela, com a mãe dela. Aqui é assim, né? Não precisa fazer assim nesse jeito não. Mas tem que educar os filhos, tem que corrigir, de vez em quando usar vara, se for possível. Faça a comparação, nós que levamos umas varadas, umas palmadas, como estamos hoje? Estamos bem melhorzinho. Olha só, temos respeito, não é verdade? Os meninos de hoje, eu falei ontem, não tem respeito, pensa que a felicidade é um direito. Não, eu não fui ensinado que a felicidade é um direito. Eu fui ensinado a lutar. Com 12 anos, meu pai falava assim, quer o quê? Falava, papai, quer dinheiro para comprar camiseta? Ele falava, tá bom, vai seguindo, vai lá e vende balas. Eu vendia bala, vendia. Vendeu quanto? Vendi uns 50 reais. Ok, então agora pega 20, vai comprar camiseta, cobra 30, vai comprar outras balas e vende de novo. 12 anos foi assim até hoje. Eu tenho que lutar para ter o que eu quero. Não fico em casa esperando o pai perguntar, quer comer o quê? Ainda falo assim, pai, quer comer filé mignon? Não é assim que a gente faz? Eu falo para minha esposa, eu falo isso, minha esposa sabe, eu sou professor. Eu falo para ela, criança não decide. Quando o pai dá para a criança o poder de escolha, você está estragando a criança. Ela não tem habilidade para escolher, para decidir. Então lá em casa, você tem um filho de 7 anos, está perguntando, quer comer o que hoje, meu bem? Estava dizendo o que para ele? Você tem direito de mandar aqui. Você tem direito de felicidade, você escolhe o que quiser. Minha mãe, eu chegava lá, o que tem para comer? Feijão. Não gosto. Cala a boca e come. E eu comia. Tá bom? E assim mesmo. Hoje, não, papai, esse negócio. Essa criança vai te envergonhar um dia na casa dos outros. Quando jogar o prato para fora e você vai ficar olhando. Porque nós não estamos ensinando como deve ensinar. Não é verdade? Uma vez, minha mãe falava assim, olha, quando você vai na casa dos outros, você não foi convidado, foi lá por acidente, na hora de jantar, você vai embora, não come, tá bom? Aí fui na casa do vizinho, brinquei e tal, não sei o quê, e o povo lá jantando, eu, não, obrigado, morrendo de fome, eu, não, obrigado, não comi. Meu bem, como eu te amo. Aí eu fui para casa para comer. Agora olha a minha tristeza, cheguei em casa, não tinha nada para comer. Falei assim, puxa, podia desobedecer a mãe uma vez na vida e ser feliz? Não, mas não desobedeci, dormi à fome, mas eu ainda honrei e respeitei minha mãe. Sabe, minha mãe nunca foi crente, minha mãe não é crente. Mas eu sempre honrei minha mãe, mesmo nas minhas decisões cristãs. Mesmo ela não sendo crente. Sabe o que minha mãe falou quando eu me converti? Sabe o que ela falou? Escuta o que ela falou. Minha mãe é esposa de um bruxo e ela é bruxa. E ela chegou para mim, escuta, falou para mim, meu filho, você vai na igreja? Sim, com uma condição. Você vai lá, tem que ouvir tudo que o pastor prega, tem que memorizar, voltar aqui e repetir tudo que o pastor falar, você tem que repetir para mim. Aí eu fazia o quê, gente? Ia para a igreja, a hora mais importante para mim qual que era, imagina? A palavra. Eu ficava assim, eu memorizava tudo, voltava em casa, e não devia escrever, tinha que memorizar, essa era a condição. Voltava em casa, ela senta, conta o que aconteceu. Eu Próximo domingo, Por isso que hoje eu memorizo as coisas facilmente. Na faculdade eu não escrevia, eu só queria o professor falar. O professor falava, estava na minha cabeça. E passei a faculdade assim. E eu sempre fui assim, sempre respeitando e honrando minha mãe. Aí um dia, olha só o que aconteceu, veja só como quando a gente honra os pais, o que Deus faz. Um dia, no ano que eu me casei com ela, antes de vir me casar, eu fui para uma ministração lá na Tailândia, em Chiang Mai, olha que chique. Aí cheguei para minha mãe e falei, mamãe, eu vou para a Tailândia. Minha mãe nunca estudou, era analfabeta. Então, geografia para ela, só começava no quintal de casa e terminava no mercadinho do lado. Ela perguntou, onde é esse lugar? Eu tentei explicar, ela olhou para mim, como quem estava dizendo assim, está perdendo tempo por quê? Aí eu falei assim, vou explicar de um jeito. Mãe, lembra aquele povo de olho puxadinho assim? Ela falou, sim. Eu estou indo na terra deles, aquele lado lá. A minha mãe chorou no momento, começou a chorar, segurou a minha mão e falou assim, meu filho, você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço.
E ela falou, o que Jesus te falar, faça. Você não precisa nem me falar. Se Jesus falou para você fazer, faça. Você tem meu apoio. Sabe por que minha mãe falou isso? Porque eu cresci honrando ela. Mesmo quando eu tinha razões para desonrar ela. Nunca discordei da minha mãe com falta de respeito. Sempre eu respeitei. Até mesmo quando ela falava, vamos sacrificar, eu sabia responder isso sem ofender a fé dela, sem ofender ela. E um dia ela falou, você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Ouvir isso da minha mãe, que é bruxa, foi... né? Eu comecei a chorar, e naquele dia mesmo, peguei avião e fui parar lá na China, depois fui lá para Hong Kong, para Chiang Mai. Voltei de lá, entrei no outro avião, vim para o Brasil e casei com a irmã Joyce. Sabe, eu estou aqui, irmãos. Minha mãe não me liga todo dia. Sabe por quê? Porque ela sabe o que eu estou fazendo aqui. E quando eu falo com ela, ela fala assim, oh, meu filho, que orgulho. Que alegria saber que você serve ao Senhor. Ela tem alegria pela minha fé. Ouça os seus pais, mesmo que eles não sejam crentes. Claro, quando for coisa que vai contrária à palavra, saiba respondê-los. Filhos, ouviram o que eu contei aqui? E acho que os filhos não gostaram muito, não. Então aqui, ó, o que os pais devem fazer? Provérbios 13, 24. É esse mesmo? É isso. Agora Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Olha que só que fala Provérbios. Provérbio é bom para falar para filhos e pai, hein? A vara... Preciso explicar esse versículo? Quando você deixa a criança decidir, escolher, a Bíblia fala, vai envergonhar quem? E fala a mãe, porque normalmente é a mãe mesmo que passa vergonha. O pai é mais folgado nesse momento. A mãe passa vergonha. A criança vai fazer birra, faz com quem? Faz com a mãe. Porque com o pai ela fica, pai. Com a mãe, a Luísa outro dia começou a chorar, se jogando no chão. Eu fui fazer, jogando no chão e chorar também para ver se ela parava. Ela não para. Ela falou assim, quer saber, pai, faça o que você quiser, não vou parar não. Aí o Dindão tentou fazer com ela ontem, ela não para. Eu falei, ixi, essa criança tem o quê? Mas, gente, se a gente não ensinar os nossos filhos sabedoria, vão nos envergonhar um dia. Vamos passar vergonha. E eu estou falando de situações pequenas, como essa fazer birra no mercado, mas tem situações piores. Nós vemos na televisão filhos que são assassinos. Filhos que entram numa escola com uma faca e matam outras crianças. Eu vi a reportagem, a mãe falando, puxa, não entendi porque meu filho fez isso. Imagina uma mãe recebendo a notícia que seu filho matou gente lá. Aquilo não aconteceu de repente, irmão. Não foi de uma hora para outra. Ele foi construído dentro de casa. A gente tem a ideia de que, meu filho, não. A família deixou isso acontecer de várias formas. Então, essa conferência para mim foi um presente de Deus, pastor. Muito obrigado por vocês terem feito essa conferência, porque nós podemos falar disso abertamente, dizer, toma cuidado. Essa geração aqui precisa de nós. Os nossos filhos precisam da nossa fé, precisam da nossa ministração. Precisam. Filhos são a herança do Senhor. O que nós devemos fazer? Pregar para nossos filhos. Ensina a Bíblia. Instrui-os nos caminhos do Senhor. De vez em quando, dá umas varadas. Deixa ele te odiar. Vai acabar, um ódio de 30 segundos. Daqui a pouco está rindo. Pai, você me dá uma carona? Aham. Quando é que você vai? Eu vou lá jogar futebol. Tá bom. Vai lá, filho, que você vai se tornar Neymar um dia. Vai lá. E vai. E assim vai. Amém? Então, nessa visão de paternidade, nós pais devemos instruir os filhos na palavra do Senhor, lembrando, nós sustentamos os nossos. Quem sustenta os filhos? Os pais. É função dos pais, sustentar os filhos. Salmo 103, verso 13. Vou ter muitos versículos hoje. Então, Salmo 103, verso 13, fala o quê? Salmo 103, verso 13. Verso 13. É 13, né? Não, isso, 13, não 10. 13. Não, é 13, não 10. Isso. Assim como um pai se compadece de seus filhos,
Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, um pai que sustenta é um pai compassivo, que mostra compaixão para com seus próprios filhos. E eles estão profundamente, os pais devem estar profundamente envolvidos na vida dos seus filhos. Significa que não tem que ter segredo entre o Lucas quando o Joe sai de repente, o pastor sabe onde ele foi? Isso que tem que acontecer. Aí a mãe chega, amor, cadê o Joe? Não sei, nunca vi. Ele chegou aqui, pegou a guitarra, foi não sei para onde. Daqui a um mês, Joe aparece, pai, engravidei uma moça, não vai acontecer isso não. Aí o pai que não sabia onde Joe estava, Joe estava lá aprontando. O Joe aparece, tem um bebê vindo aí. Como assim, Joe? Os pais têm que conhecer bem os filhos, a ponto do dia que o filho chegar, pai, precisa conversar, o pai fala assim, arrumou namorada, hein? O pai saber antes dele falar. Se arrumou, hein, Joe? Quem é essa garota? Fala para mim, é da igreja? Tem que ser assim, o pai não pode ficar surpreso. O Lucas não pode chegar um dia e falar assim, pai, então pai, tem uma garota, e o pai fala assim, que garota? Não, o pai vai olhar e falar assim, eu já sei, filho. Como você sabe? Eu sou teu pai, né? A gente conversa, a gente se conhece. Você não pode se surpreender, não. Você tem que conhecer seus filhos profundamente. Saber, olha, essa cara é de fome. Você tem que ver cara de fome, cara de tristeza, cara de desamparo. Então você tem que conhecê-los. Como é que a gente conhece nossos filhos? Uma pergunta, alguém pode responder. Como é que a gente conhece nossos filhos? Você fez isso no namoro. Como é que você conheceu a sua namorada? Oi? Gastando tempo, conversando. Oi? Comunhão. Né? Deixa eu contar uma piada aqui só para descontrair. Aí um americano, morando no Brasil, finalmente aprendeu português. Chegou na igreja e falou assim, eu aprender português. Eu agora saber falar, deixa eu aproveitar que a gente está aqui para fazer piada com o americano. Eu agora saber falar um versículo em português. Em João, a Bíblia fala, na casa do meu pai há muitas namoradas, vou preparar-vos lugar. Tem muitas namoradas no céu. Só com descontrair mesmo. Gente, escuta só. Está chovendo. Deixa eu correr aqui para terminar. Você tem que conversar com seus filhos. E quando você vem conversar com seus filhos, eu vou até pegar meu negócio, meu esbocinho aqui. Alguns tópicos você precisa conversar com eles. Eu quero te dar alguns tópicos para você conversar com seu filho. Principalmente na mesa ou outros momentos. Primeiro, converse com eles sobre amigos. Procure saber qual é a vida social dos seus filhos. Filha, quem é seu amigo? Quem é sua amiga? Com quem você sai? Quem é seu melhor amigo? Procura saber. Você vai saber se o melhor amigo é crente ou não. Procura conhecer as amizades do seu filho. Não fica surpreso. Pai, eu tenho uma amiga. Que amiga? Não. Primeiro tópico que você tem que conversar com seus filhos, qual que é? Amizades. Amigos. Conheça a vida social da sua filha. Conheça a vida social do seu filho. Segundo tópico de conversa, converse sobre fé. Miss Kate está falando sobre fé desde ontem. Procura saber o que ele entende sobre Deus. O caráter do indivíduo é definido pelo que ele sabe sobre Deus. Então, procura com seu filho. Filho, quem é Deus para você? Se ele não aceitou Jesus, ministra você para ele. Prega para ele até ele aceitar Jesus. Aceita Jesus? Não. Aceita agora, seu desgraçado. Misericórdia, não é assim não. Fale sobre fé com seus filhos.
Fale sobre a palavra. Ministre a palavra. Fala, ele dobra o joelho, vamos orar. Ele vai aprender a orar vendo você orar com ele todo dia, ou com a mãe, ou sei lá, sozinho. Ensina ele a orar. Ensina ele a orar, a ler a Bíblia. Ensina ele o que ele não entende. Quando ele vê com uma pergunta sobre, mas pai, Deus está em todo lugar, está no vaso também? Responde a ele. Não fique constrangido. Vaso, vai para lá, seu desgraçado. Que vaso é esse, pai? Deus está no vaso o quê? Fale, respeite, meu filho. Não, responde seu filho. Tenha paciência para ensiná-lo sobre fé, sobre Deus. E faça uma pergunta para seu filho, que é muito difícil de ouvir. Você acha que pai é crente, filho? Ouça o que ele vai dizer. Porque às vezes seu filho te vê na igreja e te acha crente na igreja. Em casa te acha descrente. Os filhos são sinceros. Principalmente quanto menores forem, melhor ainda. Mas Ju, você acha que o pai é crente? Ela vai falar, não, pai. Se crente que o pai fala que é, papai não é crente, não. Aí você vai tomar vergonha na cara. Terceiro tópico de conversa, qual é? Converse com seu filho sobre as suas emoções, principalmente os seus medos. Fale com ele. Eu contei ontem aqui a história da Maria Júlia, que tinha medo da campainha. Converse com seu filho, quais são os seus medos? O que te assusta? Quem te desapontou? O que faz você chorar? Entendeu? Pergunte, converse com ele sobre isso. E o último tópico. Converse com seu filho sobre família. O que ele entende que é família? O quê? Por exemplo, nós temos aqui Joseph. E aqui temos Joares. Então, agora aqui está muito chique, né? Joseph e Joares. São da família, não são? Agora você tem que perguntar para o Davi o que ele pensa sobre esse conceito família, sendo que aquele é um núcleo e esse é outro núcleo. Mas eles dois são de um núcleo. Qual o pensamento do Davi sobre isso? Como é que Davi olha para o Lucas? Como é que o Davi olha para a pastora Flávia? Como é que a Letícia olha para o Joe? Entendeu? Ou como é que a Maria Júlia vai olhar para 300 primos que ela tem na África? Como é que eu, pai, estou fazendo, o que eu estou fazendo, Maria Júlia? Como eu faço ela olhar para os primos dela africanos? Maria Júlia nasceu num contexto misto, vamos dizer. A Joyce é negra, mas é um negro diferente de mim. Então o cabelo dela é diferente do nosso lá na África. Aí chega lá na África, todo mundo pensa que a Joyce é branca. Ela é branca na África. Muzunga. Como é que a Joyce vai lidar com isso? Como é que ela vai ensinar a Maria Júlia sobre isso? Maria Júlia, de novo, contando crises da minha filha, teve crise com esse negócio de Barbie. Para ela, Maria Júlia era feia. Ela se sentia feia e não tinha direito de ser princesa nunca, porque princesa só tem cabelo liso. E eu com cabelo enroladinho? A minha filha, por causa da Barbie. Princesa, segundo a Disney, tem cabelo liso. E eu, sou o quê? Ah, meu Deus, vamos ensinar de novo nossa filha. Então, comecei a ter atenção, comecei a perceber os medos dela, ouvindo os clamores dela, não é? Ou aconteceu uma situação inusitada ontem à noite, não entendi até agora por quê, talvez é por causa do Dindão. Lá na casa do Dindão, a gente está dormindo lá com o skate. A minha filha não queria dormir sem eu. Nunca aconteceu esse negócio, não. Eu falei, eita, será que o Dindão está roncando tipo máquina lá? Quem ronca assim sou eu, né? Aí ela chorando. Ela só dormiu quando eu fui lá e peguei ela. Fui com ela, não precisei fazer nada. Eu só peguei ela e voltei para a cama e ela dormiu. Mas talvez porque o ambiente era estranho. E ela precisava de alguma coisa familiar para ela se sentir em casa. E quem era essa família? O pai dela. Estão me entendendo, irmãos? Converse sobre ela, o que eles pensam sobre primos, cunhados, tios. E pergunte para ela como ela se sente nessa família. Porque às vezes tem filho que se sente um estrangeiro dentro da própria família. Você é quem aqui? Eu me sinto uma filha muito amada. Meu pai até controla as pessoas que me dão doce na pizzaria. Isso é meu pai me cuidando, me amando, mesmo sabendo que fui eu que pedi o doce. Você está entendendo? Agora pergunta, posso fazer uma pergunta? Com que idade começa essa conversa?
Com que idade deve começar essa conversa, irmãos? Quanto mais cedo, melhor. Mesmo na idade de Maria Júlia. Maria Júlia não vai entender 90% do que vamos falar. Mas sabe o que está fazendo? Está preparando ela para quando chegar o tempo de entender, isso não ser uma surpresa. Agora ela tem capacidade de perceber. Sabe por quê? Porque todos os filhos vão chegar na aborrecência. E a aborrecência é a aborrecência mesmo. Se o filho não foi preparado enquanto criança, quando ele for adolescente, vai te dar um estresse que você vai dizer: papai, acho que demônio é mais bonito. Estou brincando. Entendeu? Mas às vezes você olha para o seu filho e fala assim: sai, demônio, como Jesus fez com Pedro. O demônio deve estar influenciando essa minha criança. Não pode ser, não. Como essa criança? Porque você não preparou ela. Você não trabalhou ela. Você não ensinou. Então, desde criança, Maria Júlia, na idade que ela tem que sentar com ela: ô, Jesus, quem é? Quem é Jesus? Às vezes eu vou falar besteira, porque fala mesmo, né? Porque a criança não sabe, entendeu? Então, para terminar, você precisa oferecer 3 coisas para seu filho. Quantas coisas eu falei? Agora, você tem que lembrar essas 3 coisas para você sair daqui e exercitar. Número 1, o que eu devo oferecer para meu filho? Fala comigo: atenção. Não, fala de novo. Atenção. Esse é o maior pedido das esposas, né? Mas agora eu quero falar sobre filho. Oferece para seus filhos atenção. Vivemos numa época hoje que nós temos todo o demônio da distração é forte. Estou até dando o nome aqui, demônio da distração. Nós vivemos numa época que a distração é forte. É jogo que está passando na televisão, é relatório que eu tenho que fazer, é a cifra que eu tenho que pegar, é a comida que está no fogão, é a casa que eu tenho que limpar, é o sofá que está sujo, é um monte de coisa que tem que fazer. E aí está lá a Maria Júlia: mãe, Maria Júlia, mãe, Maria Júlia, mãe, escuta. Nenhuma dessas tarefas é mais importante que o seu filho. Nenhuma. Filhos têm que respeitar os pais quando estão em conversas ou em reuniões, tudo bem. Mas se o seu filho está chamando a tua atenção, olha para ele: o que foi, meu bem? Está tudo bem? O que você quer? Posso te dizer quem nos ensina a fazer isso? Deus faz isso conosco. Existe alguém mais ocupado que Deus aqui? Levanta a mão a pessoa mais ocupada do que Deus aqui. Levanta a mão. Tem? Não? Olha o que Deus faz conosco. Salmos 32, 8. Olha o que Deus faz conosco. Olha o que Deus faz. O Deus mais ocupado que todo mundo tem que responder a oração de todo mundo. Olha o que Ele faz conosco. Salmos 32, 8. Fala assim, vamos lá ler junto? Eu quero só essa última parte. Ela falou o quê? Guiar-te-ei com os meus. Deus está dizendo: em todas as situações, meus olhos nunca vão se apartar de você. Sempre vou prestar atenção em você. Puxa, Deus que é Deus, Ele diz que vai prestar atenção sempre em mim. Olha outro versículo para você dizer que não estou inventando. 33, 18. 33, 18. Olha o que fala a salmista. Eis que os olhos do Senhor... Deus nunca deixa de olhar para você. Ele sempre presta atenção em você. Conselho: não pare de prestar atenção no seu filho. Olha, ouça, escute, entenda, converse. Como é que eu faço isso, pastor? Ouça com paciência. Criança vai falar coisas, às vezes vai contar uma história, vai entrar coisas que não tem sentido. Tenha paciência. Adulto também faz isso. Às vezes Letícia quer contar umas novidades para a pastora Flávia e começa a falar, a pastora Flávia diz assim: nossa, Letícia, está na hora de ir para a igreja, né, Letícia? Não vai terminar esse papo, não? Não, pai, escuta aí. Letícia, pelo amor de Deus, minha filha, eu não gosto de atrasar no culto, não. Atrase. Atrasar e ouvir Letícia vai compensar ouvir Letícia, mesmo atrasando. Porque no fim das contas, Letícia vai sair dali curada, sarada, amada pela mãe dela. E vale mais amar a Letícia do que amar pastor Manuel Mari. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Seus filhos têm que ser amados.
tem que ter ordem, decência em casa, sim. Às vezes, você realmente está falando besteira. Tem que saber falar, Letícia, pelo amor de Deus, né? Não vai aqui falando de videogame, nessa hora de ir no culto, minha filha. Pelo amor de Deus, vai lá catar coquinho. Tem hora que é assim. Mas tem hora que a sua filha precisa de atenção. Ok? Então significa ouvir com paciência e gastar tempo. Gaste tempo com seus filhos. Gaste o maior tempo que for necessário. Você tem 30 minutos só livre do seu dia, então dedique esses 30 minutos para seus filhos. E sua esposa também, né? Não deixa ela de lado não, porque ela é prioridade, em cima dos filhos até. A esposa. Oh. Quando é para competir mãe e filho, fala, filha, o amor da minha vida quer conversar comigo agora. Pode passear. Ah, mas pai, tem uma urgência. Eu tenho outra urgência, meu amor. Mamãe. Aí o Joe quer conversar, na hora que o pastor José quer conversar com a esposa. Joe, vai catar coquinho, meu. Agora é hora do pai e mãe. Né? Aí os pais decidiram sair para going out on a date. Aí o pai está indo embora para um dia de date. Um dia de pai. Vale, como fala que vale o quê? Aqui no Brasil, vale o quê? Vale night. É? Vale night. Aí saíram para um vale night. E o Davi está ligando. O pai, onde está a chave? Não sei de quê. Ah, Davi, se vira, rapaz. Chave de quê? O quê? Agora você quer saber a chave? O pai, você deixou a bicicleta. Bicicleta é o quê? Vai a pé, meu filho. Deixa eu ser feliz aqui. Os filhos sempre têm um negócio. Ô pai, você pode trazer uma pizza para mim? Filho, você já é grande, vai lá e pega sozinho uma pizza. Ah, mas pai, é longe pizzaiolo. Ô filho, exercício faz bem. Uai, daqui até o pizzaiolo, Lucas, não dá não? Como é que a gente faz isso? Tem momentos que ou a gente assiste junto com ela o desenho, ou a gente desliga o desenho e brinca de cozinha com ela. Oh, coisa boa. Oh, que bonitinha. Não é? Tem momentos que a gente assiste futebol com ele e vê o Palmeiras perder, mas tem hora que a gente vai desligar o Palmeiras e falar, não quer saber de Palmeiras, hoje quer saber de conversar contigo. Como é que você está, meu filho? Você está bem? E aquela moça que você estava conversando na igreja, está gostando dela, meu filho? Ah, pai. É que. Segunda coisa que tem que oferecer para seu filho. Primeiro, atenção. Segundo, é carinho. Fala comigo. Oferecer o quê? Nossos filhos precisam saber que não são apenas importantes para nós, mas que nós amamos elas. E às vezes é o toque que vai falar isso. Olha só, um outro versículo. Esse aqui, Oséias, capítulo 11, versículo 3 e 4. Olha o que fala Oséias. Toque é muito importante. Oséias, capítulo 11, 3 e 4. Fala, todavia, eu ensinei a andar. Como que ele fez? Como é que ele ensinou Efraim a andar? Por favor, Lucinha, desculpa usar você. Ele fala, eu ensinei Efraim a andar, tomando ele pelos... Então eu segurei a mão dele. Eu vou te ensinar a andar. É toque. O pai às vezes tem que ensinar os filhos com toque. Abraçar. Vai ensinar a bicicleta? Primeiro, sobe aqui na bicicleta, filho. Vamos, vai indo. Vai indo. Quando ela ganhar confiança, você solta. Deixa se puxar. Você vai lá, meu bem, eu te amo. Meu bem, vamos de novo. Entendeu? Vai de novo. Daqui a pouco tem um monte de cicatriz, não tem problema não. Se o pai está lá, né? Entendeu? Você tem que ensinar os seus filhos através do toque. Depois fala, o que mais? Mas não o que o toque cura. Às vezes o que vai tocar seu filho é apenas um abraço. Chega a abraçar. Às vezes a pessoa está tão angustiada, tudo que ela precisa é o quê? Eu vivi isso. Em 2011, eu estava tão angustiado em Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, lá em Ipatinga. Meu coração estava angustiado, triste. E eu estava à beira de uma depressão. Estava quase entrando numa depressão. E eu estava chorando e ninguém percebia, eu chorava por dentro. E tudo que eu precisava era de um abraço, e eu não sabia. Eu estava pregando numa igreja Assembleia de Deus, sabe, nós pregadores gostamos de camuflar nossa dor. E eu lá pregando, manda fogo, povo, glória.
Mas lá por dentro estava moído, acabado. Acabou o culto, eu sentei no púlpito, sentado assim, olhei para a igreja e eu tinha vontade de chorar. Aí eu levantei, segurei a minha Bíblia, sorri, saudando um, sorri, saudando outro. Uma irmãzinha, quase 90 anos, ela vinha no fundo andando assim. Ela chegou, olhou para mim e falou assim: eu sei o que você precisa. Ninguém mais sabe aqui, mas eu sei. Deus me falou para te dar um abraço. Nunca chorei tanto assim na minha vida. Mas saí daquele culto curado, só com um abraço. Ela me abraçou profundamente e eu me desmanchei chorando. Eu não precisava ser ouvido, eu não precisava desabafar, eu só precisava ser abraçado. Toque seu filho. O próximo versículo fala o quê? Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles, os que tiraram o jugo de sobre eles, suas queixadas, e lhes dei mantimento. Eu atraí eles com cordas humanas. Atraí eles. Na minha versão, olha, ele fala assim, ó. Eita, meu Deus, sumiu. Na minha versão sumiu. A minha versão sumiu. Eu falo assim, ó. Eu os guiei com laços de bondade. Guiei com laços de bondade, com laços de amor. Tornei-me para eles como alguém que alivia o jugo de suas mandíbulas. E me inclinei para eles e os alimentei. Como quem está dizendo, eu dei comida na boquinha para eles. Laços humanos, cordas humanas é toque, abraços. Foi assim que eu atraí Efraim. É o que está dizendo. O próprio Deus faz isso conosco. E nós não fazemos com nossos filhos. Tem que abraçar. Abraça a filha, abraça a esposa, abraça a mulher. De vez em quando abraço sem explicação. No dia dos casais, aqui falei de outras coisas que você pode fazer, não vou falar aqui não. Mas tem coisa que você precisa fazer, invista no toque com a sua família. Né? Salmo 103, versículo 8, diz assim: o Senhor é misericordioso, gracioso, lento para com a ira e a bondade do amor constante. Então, é preciso mostrar que a bondade de Deus, a bondade de Deus e não a sua dureza, nos leva ao arrependimento. O que vai fazer seu filho se arrepender e andar nos caminhos do Senhor não é sua cara dura, é a sua bondade. Amém? Não é o castigo, é a sua bondade. É assim com Deus. E para terminar, eu falei isso ontem à noite, mas eu quero repisar. Mostre autoridade. Quando você mostra autoridade dentro de casa, você está ensinando seu filho a respeitar uma autoridade que é maior do que você. Quem? Deus. Pai tem que ser pai. Homem tem que ser homem. Não é igual Salomão, entendeu? Salomão, Deus falou para Davi falou para Salomão, seja homem. Salomão casou um monte de mulher. Não. Homem tem que ser homem. Maridos, tem que ser homem em casa. Mas estou dizendo não ser déspota, carrasco, não. Exercer sua autoridade com sabedoria para seus filhos respeitarem você. Tem que saber que a liderança em casa está nas mãos do meu pai e minha mãe está ali para auxiliar. Quando esses valores são trocados, nós já começamos a deturpar nossos filhos ali. Não é a mãe que é a cabeça da família, é o pai. Pode ser difícil para as mães ouvir isso, mas é o pai, mesmo que seja descrente, ele é o cabeça e tem que respeitar esse princípio que Deus colocou lá. Famílias onde a mãe costuma ser cabeça é disfuncional. Temos muitas ideologias entrando nas famílias, como até mesmo a homossexualidade, por causa disso. Porque a mãe é a figura que manda em casa. E os filhos crescem sem esse conceito bem definido. Deus definiu claramente. Por que Deus quis assim? Problema dele, eu não sei. Mas homem tem que ser, e a mulher tem que ser, cada um no seu lugar. Quando fazemos assim, respeitamos a autoridade. Alguns versículos para terminar, Provérbios 6:20. Provérbios 6:20. E aqui estou falando da figura pai mesmo, viu? Pai. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Não é dos teus pais, não. Do teu. Isso. E não deixe a lei da tua. Okay? O mandamento é do pai, a lei é da mãe. Você tem que obedecer. O pai fala, chega em casa às 10 horas. Que hora você vai chegar? A mãe fala, come feijão com arroz. Você vai comer? Ponto final. É assim que vai ser. É assim que deve ser. Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Vós filhos.
vamos lá, eu quero uma frase aí. Tem uma frase que é muito difícil de absorver. Tem que obedecer em o quê? Meu pai, em tudo. Tem que obedecer nossos pais em... Porque isso é agradável a quem? Filho aprende a obedecer a Deus, aprendendo a obedecer o pai e a mãe. Ah, mas esse não obedece a Deus, não aprendeu em casa, não vai obedecer a ninguém. Então, ao exercermos autoridade sobre nossos filhos, nós não exercemos autoridade não apenas porque somos adultos, mas porque queremos adaptá-los para que um dia eles obedeçam a quem? A Deus. Então, o que você deve fazer? Alguns exemplos do que você deve fazer. Só alguns exemplos. Primeiro, fale regularmente na sua casa sobre Deus, como autoridade suprema. Fale sobre a soberania dele. Seu filho vai aprender. Segundo, faça referência à palavra de Deus em horários planejados. Podem fazer horário, planejar às 20 horas é nosso horário de devocional familiar. E faça referência a Deus nesses horários. Terceiro, distinga bem entre as regras de Deus e as próprias regras. Tem regras que são da casa, mas tem regras que são de... Deixa os filhos saberem disso. Meu filho, isso aqui é bíblico, não é manipulável. Isso aqui ainda podemos conversar, é relativo, mas meu filho, isso aqui é absoluto. Deus falou assim, é assim que tem que ser. Ah, mas pai, tem que dar dízimo. Tem que dar dízimo. Não é conversação, não. Ok? Depois, aponte as consequências de obedecer, o resultado da obediência a Deus. Fale para o seu filho quais são os resultados de obedecer a Deus. Depois, traga disciplina apropriada em cada momento. Quebrou o copo? Filho, o seguinte, você quebrou? Sim. Você vai limpar primeiro o chão, depois você vai pegar a sua mesada, vai comprar um novo copo. Não precisa bater, não. Eu só falei assim, o seguinte, você vai limpar o chão, depois você faz o quê? Vai lá e compra um novo copo com o quê? A sua mesada. Agora vamos falar sincero. Maria Júlia, quando quebrar o copo e sujar o chão, ela vai conseguir limpar direito? Não. Mas eu mesmo assim vou deixar ela limpar. Depois que ela levantar, brincar, eu vou lá e limpo a sujeira que ela fez quando pensou que limpou. Posso te falar quem faz isso? Com você? Deus. Deus sabe que você não sabe limpar a sua própria sujeira. Mas ele fala, limpa, meu filho. Porque você tem que aprender a lidar com suas sujeiras. Depois que você limpa lá e deixa mais bagunçado, ele fala, senta aí agora que eu vou limpar o negócio. E vai lá e limpa. E agora você pode andar e caminhar de volta com Deus nos caminhos do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Filhos, quero orar pelos filhos agora. Só filhos. Podem vir aqui, filhos? Eu sei que todo mundo é filho aqui, não é? É muito complicado falar que quero orar pelos filhos, mas eu quero só... os pais mais velhinhos, da antiguidade, podem ficar ali. Os filhos, vem aqui, quero orar pelos filhos. Sim, pastor Joseph, pode ficar aí. Mas os filhos, jovens, adolescentes, venham aqui. Quero orar com vocês. Por favor. Eu quero pedir vocês para virem aqui onde é mais confortável e se ajoelhar mesmo, filho. Vocês vão ajoelhar, olha que coisa boa. Ajoelhem aqui, nós queremos orar por vocês. Podem ajoelhar, filhos, bonitos, lindos. Vamos misturar flamenguista com palmeirense, São Paulino. Todos juntos aqui. Aleluia. Vem, filho, vem. Vem. Aleluia. Amém. Agora é o seguinte, eu quero fazer um outro convite agora. Quero convidar os pais para vir orar. Só que você não vai orar pelo seu próprio filho, vai orar pelo filho do outro. Os pais vão vir aqui, vão pôr as mãos, vão orar. Venham os pais, vamos orar pelos filhos aqui, para que aqueles filhos sejam uma bênção. Existe, como eu falei, tem um projeto muito grande de Deus, por exemplo, na vida do Jó, que precisou nascer na família, que nasceu, porque é ali onde ele vai ser moldado para cumprir esse projeto. Deus pensou em todos os detalhes. Pensou, ele precisa do pastor Joseph para isso, precisa da mãe dele para isso, precisa de ter esse irmão que é Davi, do jeito que ele é, para aprender isso, para um dia poder ser assim. Então, pais, por favor, venham aqui, vamos orar pelos filhos. Se você puder, ore por outro filho que não seja seu. Né? Ore, fala, os sonhos de Deus cumpra. Profetiza sobre a vida deles. Vamos orar? Pode vir, pai, fique à vontade. Pode ser 5 pais de uma só criança, não tem problema, mas ore. Aproveite, segura a cabeça dele, ministra a bênção, fala a Deus, ajuda ele, pai, em nome de Jesus, sara ele, dá dinheiro. Não, dinheiro não, ainda não. Ore, vamos orar, pais, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o seu nome, Pai. Estamos aqui com os filhos, Senhor. Estamos aqui ministrando sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui abençoando cada criança que está aqui, Pai, no nome de Jesus, na certeza de que o Senhor
levantou cada um deles com um propósito muito além do que podemos perceber e entender. Existe em cada um deles um projeto de Deus. Existe em cada um desses filhos, Pai, um projeto de Deus que talvez seja maior do que qualquer coisa que nós temos entendido. Pai, que o Senhor possa direcionar cada uma dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes nos caminhos do Senhor, para que possam conhecer Te amando, crescer Te amando, Te honrando, obedecendo a Sua voz. Filhos que amem a Deus acima de todas as coisas, filhos que obedecem aos seus pais, filhos que honram os seus pais, filhos que amam a Deus acima de tudo e sabem que o Senhor é Deus e Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor, Pai. Nós Te adoramos, amamos cada uma dessas crianças, cada um desses jovens, cada um desses adolescentes, cada uma das mães que está aqui. Amamos na certeza de que as famílias estão sendo restauradas, curadas, saradas, transformadas no nome de Jesus, transformadas pelo poder do Espírito de Deus, Pai. Deus, sabemos que ao mover, o inferno está perdendo todo o poder agora. Repreendemos Satanás em nome de Jesus. Nenhuma ideologia, nenhum pensamento contrário, nenhum pensamento de inferno vai prevalecer sobre os nossos filhos. Eles vão crescer Te amando, Te honrando e obedecendo a Tua palavra. Nós, como pais, iremos instruí-los nos caminhos do Senhor, nos caminhos que eles devem andar, se trilhar, Senhor, em nome de Jesus. Como crianças saudáveis, filhos saudáveis, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da alegria do Espírito. Sara, Pai, se houver problemas de autoestima, mostra para essa menina, para esse jovem, para essa jovem, que ela é amada por um Pai que é muito maior do que o Pai terreno, o Pai que está no céu. Cura suas emoções, cura suas feridas, mostra para ela que ela tem amizade com alguém que criou os céus e a terra, que é alguém que é soberano, Pai. Ensina aos meninos, aos filhos, aos jovens, os caminhos do Senhor, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. Bendizemos o Seu nome, profetizamos, Pai, um novo tempo, famílias curadas, aqueles pais que não são crentes, Pai, queremos orar que através de cada um desses filhos, eles venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Evangelho. Vem salvar famílias, Pai. Talvez a mãe não tenha ido à igreja, está na hora da mãe conhecer Jesus. Talvez o pai não tenha ido à igreja, está na hora do pai conhecer Jesus. Talvez o irmão, a irmã, está na hora deles conhecerem Jesus, abraçarem Jesus que é soberano. Em nome do Senhor Jesus, quero Te fazer mais um pedido, Pai. Eu quero agora pedir que as famílias se juntem, e famílias vão orar, cada família orando por si mesmo. Famílias se juntem, junto com sua mulher, junto com seus filhos, abraçados, orem pela família, orem por esse laço familiar. Claro, quero chamar a minha esposa aqui na frente, Maria Júlia. Vamos orar, vem aqui, Maria Júlia, vamos orar. Se talvez sua família não está aqui, junte-se com um amigo bem próximo e ore com ele. Vem, junte-se com um amigo bem próximo. Só vou pedir a Miss Kate para orar por nós agora. Aleluia, obrigado, Deus. Espírito Santo, Spirit of the living God, we thank you, we thank you, we thank you. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Vamos orar para famílias. God, thank you for families. Thank you for families. Thank you that you brought families together on purpose. That you know the call that you have, that you know the things that are crooked that need to be straight. Lord, we pray for your truth and your healing in the families of this community, in the families of this church, in the families connected to these families. In the name of Jesus, we pray for your restoration, Lord. We pray for understanding, oh God. We pray for your truth and your light and your life. We pray for faith to walk and walk together.
God, we thank you for your restoration. We thank you, Spirit of the living God, for your presence. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Hallelujah, Lord. Espírito Santo, Espírito Santo. Hallelujah, Lord. Families together, oh God. Nós acreditamos em você totalmente. Em nome de Jesus. Amém. Recebi coração, novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que ensinar Jesus. Como é que é? Vamos lá. Como fruto desse novo coração. Vamos cantar junto, quem conhece? Eu declaro, sem Cristo, te abençoo-me. Preciosa é a nossa comunhão. Sou assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, uma família, uma cidade, vivendo, expressando a glória do Senhor, uma família, compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso, aponto para ele, de ti, querido irmão, preciosa. Eu preciso, querido irmão, precisas para mim. Pai, nós profetizamos um novo tempo para cada família que está aqui nessa manhã. Profetizamos cura, libertação, e que essas famílias vão amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós estamos vendo novos tempos, a harmonia, a alegria, a paz, o amor, a paixão de Cristo reinando em cada família. Estou repreendendo Satanás e todas as suas artimanhas. Ele não vai falar, ele não vai gritar. As vozes que vão falar em cada família é a voz de Deus, é a voz do Filho, é a voz do Espírito Santo. Profetizo um tempo de cura, de alegria, um tempo de paz, Pai amado. Todo demônio pode sair agora em nome de Jesus. Pais que vão amar seus filhos, que vão afirmar seus filhos. Todo problema de autoestima, todo problema de preferências, todo problema que não vem do Senhor, eu estou pedindo que o Senhor arranque de cada família que está aqui. Ensina-nos a obedecer a Tua palavra, a obedecer os Teus mandamentos, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele diz. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Que manhã abençoada. Todos podem dizer amém, todos concordam? Manhã preciosa aqui na presença do Senhor, ouvindo palavras que nos edificam, que tocam o nosso íntimo
e que sejam palavras de fato que vão trazer mudança para cada um de nós. Amém? Queridos, e logo mais à noite nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor juntos, às 19 horas, e fazendo o encerramento deste momento, teremos também um ato profético. Então esperamos você, dê uma descansada à tarde agora, mas à noite estaremos aqui de volta. Amém ou não amém? Glória